7 coisas que eu não faria na minha casa sendo arquiteta. Tem coisas que ficam lindas no Pinterest, numa imagem de um projeto, mas que eu pensaria 2 vezes antes de colocar na minha casa. E hoje eu vou te contar alguma delas. Alguma delas, talvez vocês concordem comigo, mas tem uma que vai gerar uma discussão aqui nos comentários. E eu quero que tenha essa discussão e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês realmente também não teriam isso na casa de vocês, como eu não teria aqui na minha casa. Primeira, ter a casa inteira seguindo uma tendência. Eu evitaria montar toda a casa seguindo uma tendência que está bombando no momento. Porque a gente sabe que tendência, ela troca, ela vence. E ainda mais se ela tá bombando, tu encher dessa tendência, encher disso na tua casa e depois enjoar. Passou aquela tendência e tu já vai ficar desatualizado. Eu vou ter que falar algumas, assim, ó, que já passou e que muita gente utiliza ainda porque acaba não tendo como mudar. Tijolinho de vidro. Teve uma febre enorme de tijolinho de vidro. Eu já vi projetos com tijolinho de vidro, ficou maravilhoso, que ela ficou atemporal, tá? Que melhorou ainda mais o espaço. Mas, para uma iluminação, digamos, tu usar um hall de entrada e ter uma parede do tijolinho de vidro para trazer iluminação, às vezes fica muito bonito. Mas sabe aquela bancada que tu tem da cozinha? Aí tu coloca aquela pedra em cima e embaixo tijolinho de vidro. Nem sempre aquilo dali vai te trazer uma beleza. Eu não teria na minha casa, não sei vocês. Eu garanto que algumas pessoas têm e tá tudo certo. E se gosta, tá tudo certo também. Mas foi uma tendência que acabou passando e ficou, né? Ficou e ficou na casa das pessoas, porque é algo muito construtivo, né? Porque tu tem que construir aquilo dali, tu vai ter que botar o tijolinho, tu vai ter que assentar o tijolinho, é algo que se tu tirar aquilo dali vai ser um transtorno, porque tu vai ter que quebrar, tu vai ter que às vezes arrumar o piso, porque ficou aquele tijolinho em cima e tu deu uma mexida no piso, então é algo muito permanente para te ficar trocando assim a cada tendência que vai aparecendo. Eu prefiro uma base mais atemporal, algo que não é a tendência do momento, uma base que tu possa utilizar da forma que tu gosta, e eu deixaria a tendência, a modinha para decoração, porque daí a decoração tu pode trocar ela conforme, né, vai mudando as tendências, vai mudando as decorações, vai mudando as cores. Então, se tu quer uma almofada, um quadro, decorações como esculturas, tem algumas que tu pode utilizar ela como as tendências, que ficam lindas, mas que tu pode trocar se caso tu enjoar. Então, por isso que eu ficaria com algo mais atemporal e nas decorações alguma coisa assim de tendência que tu pode trocar conforme o tempo e que não é caro, né? Tu não precisa ficar gastando tanto para ficar trocando. 2. Fazer tudo planejado. É estranho falar isso, né? É estranho. Porque normalmente a gente pega e planeja toda a casa, né? A gente deixa tudo sob medida e beleza. Assim, vida que segue. Mas eu não tô dizendo para não fazer móveis planejados, para não fazer o planejado. Eu tô dizendo para não fazer tudo, todos os teus ambientes, tudo na tua casa planejado. Como eu disse, a marcenaria é maravilhosa. Quando a gente tem espaço pequeno, ela ajuda muito a utilizar aquele espaço e fazer uma funcionalidade. Mas o que eu tô te dizendo é assim, ó, em todos os ambientes, tu tem um armário planejado. Perde a personalidade. Não que tu não possa ter algo planejado naquele espaço, mas não tudo. Tu pode ter algum móvel solto, tu pode ter itens mais soltos do que aquilo tudo planejado, que acaba enrijecendo aquele teu espaço, não dando fluidez para ele. Por isso que eu gosto de dar uma movimentada utilizando planejados e móveis soltos. Dessa forma, a gente consegue abrir uma discussão, tá? Uma discussão entre custo e flexibilidade, porque o planejado
é algo que é duradouro, é ótimo, a marcenaria é maravilhosa, mas o custo é mais elevado. Então, utilizar essa marcenaria planejada em pontos estratégicos, em pontos que tu vai utilizar, então daí tu pode ter outros móveis soltos que tu não vai gastar tanto. Então tem a flexibilidade contra o custo um pouco mais elevado, que tu tem que sim cuidar do teu dinheiro e ter um espaço específico, né? Aquele planejado tu pode deixar para cozinha, que a cozinha, uma cozinha planejada é linda. E tu pode ter na sala uma cristaleira, que tu também pode mandar fazer ela planejada, mas ela ser um móvel solto pensado para o teu espaço. 3. Colocar uma bancada enorme na cozinha. Outra coisa que eu pensaria antes de fazer é colocar aquela bancada grandona, aquela bancada infinita na cozinha, que ela fica linda em foto, mas que nem sempre ela tem uma funcionalidade boa. A pergunta que eu faria é: eu vou realmente utilizar esse espaço? Eu tenho como utilizar esse espaço? Será que fazendo outro móvel não vai ser melhor do que uma bancada enorme? Uma cozinha bonita, ela precisa funcionar para a tua rotina. Não adianta ela ser linda, perfeita assim, ó, visualmente, mas que para ti ela não serve, porque isso pode acontecer sim. O que serve para mim nem sempre serve para vocês. E uma bancada grande acaba utilizando muito espaço e às vezes ela não é funcional. Então pensa um pouquinho antes de colocar uma bancada linda que fica perfeita nas fotos, mas que no teu dia a dia não funciona. Para mim, para eu arquiteta, é maravilhoso eu ter um projeto onde as fotografias fiquem lindas, maravilhosas, que vá para a revista, que vá para o Pinterest, e não pensando na funcionalidade do cliente. Vai me chamar mais cliente, mas será que aquele cliente que eu projetei, aquela bancada enorme, vai ser feliz? Por isso que cada projeto é pensado para o cliente, né? Para o cliente, para as pessoas que estão morando ali. E normalmente é feito um briefing, as perguntas, como que é a funcionalidade da tua casa, como que é a rotina, vocês costumam fazer refeições nas bancadas, sabe, tem muitas perguntas que a gente faz antes de iniciar o projeto para acertar o projeto exatamente como tu vive na tua casa. Não é um passe de mágica que a gente simplesmente cria um espaço para ti sem pensar exatamente como que tu vive na tua casa. Então pensa um pouquinho antes se isso funciona para ti e para tua rotina e para tua família. 4. Escolher um revestimento que é muito difícil de manter. Eu adoro revestimento, mas se para manter ele bonito eu preciso fazer manutenção nele frequentemente, eu já não utilizaria na minha casa. Ter aqueles revestimentos polidos muito claro, que tenha que ficar limpando frequentemente, porque o claro vai aparecer mais a sujeira. Eu não tô dizendo para te utilizar revestimento que vai tapar a sujeira, tá? Que é para te deixar sujeira na tua casa. Não, eu tô dizendo que um revestimento claro, que nem aqui na minha casa, que eu não escolhi o revestimento, que veio junto com a casa, qualquer cabelo, qualquer pelo que fica no chão, dá para ver. E é impossível eu ficar varrendo e passando aspirador toda hora, porque vai aparecer aquela sujeira. Ou se aqui o revestimento aqui da minha casa é um custo, como é que é? Ele foi barato, tá? Porque a construtora entregou dessa forma. Então, qualquer coisa que eu arrasto, ele mancha. Por isso que tem que cuidar o tipo de revestimento, que às vezes tu vai investir um pouco mais, mas um revestimento que tu não vai ter que dar manutenção toda hora, uma limpeza toda hora. Isso daí tu não tem essa escravidão na nossa casa. Tu tem que sim ter a limpeza, né, periodicamente, mas tu não ser refém, né, da tua casa, refém daquele revestimento, ou um revestimento de parede, que tu tem que ficar esfregando toda hora, porque ele é áspero, porque ele cola, digamos ali no box, cola o shampoo, o creme, o sabonete, daí tu tem que ficar esfregando toda hora porque tá colado, não é fácil de limpar. Na hora de escolher um acabamento, a gente não tem que pensar como ele vai ficar visualmente na hora que depois que ficar pronto. Tu tem que pensar como que ele vai ficar daqui 5 anos, se ele vai durar 5 anos, se ele é fácil de limpar, tem tudo isso. Então não é só a beleza que conta para o revestimento. 5. Abrir mão de armazenamento
para ter beleza, mais beleza na tua casa. Esse é um ponto que eu considero importantíssimo aqui para casa. Eu jamais perderia armazenamento para ter uma estética minimalista na minha casa. Uma estética que fique, que dê um embelezamento minimalista. Espera aí que eu vou te explicar. Assim, o minimalismo, por exemplo, que tu vai ter em toda a tua casa. Ou tu tem uma casa muito grande, que tu comporte armários pequenos, com pouco armazenamento. Ou tu tem uma casa pequena, que tu quer tudo minimalista, assim, armários pequenos, sem portas, alguma coisa assim. Só que daí o que vai acontecer? Tu vai acumular, né, objetos pela casa e tu não tem onde guardar, tá? Porque o quanto é importante tu ter armazenamento, móveis para te guardar as coisas dentro, esconder, porque se tu deixa tudo aberto, acaba que parece bagunça. Por isso eu amo armazenamento. Eu penso muito nos móveis para funcionalidade e para ter armazenamento para não ficar tudo bagunçado aqui em casa. Uma casa organizada precisa ter espaços onde guardar os objetos e não ficar tudo espalhado ou tudo exposto. Porque a tua casa não é uma estante, né? Não é uma loja que tu tem que expor tudo. Tem coisas que tu quer esconder, então que tu tenha móveis de armazenamento com portas que tu esconda as coisas ali sem precisar ficar escondendo embaixo da cama, escondendo em lugares impróprios. Tenha espaços de armazenamento para o teu espaço, né? Para as tuas coisas, para os teus objetos. Por isso que é tão importante tu medir os teus objetos, o que tu tem na tua casa antes de fazer um projeto, algo planejado, que é um custo mais caro, como eu já falei, um custo mais alto, mas que vale a pena, um custo que tu vai ter anos aquele móvel ali e um móvel de boa qualidade, mas tu tem que pensar nos itens que vão estar dentro desse móvel para ti não ficar depois ali, não coube esse liquidificador, meu liquidificador é mais alto, e agora onde é que eu vou colocar? Vou deixar em cima da bancada, que é isso que vai acontecer. Tem que pensar no que tu tem em casa para também fazer os teus móveis de armazenamento para caber tudo ali, tá? 6. Fazer uma casa que não parece minha. Logo eu que tenho a minha casa do jeitinho que eu gosto, porque eu faço cada cantinho pensado de como que vai ser a rotina aqui em casa. Claro que aqui ele entra uma parte mais pessoal, tá? É mais individual de cada pessoa. Eu também não faria uma casa porque simplesmente ela é bonita. Não, ela tem que funcionar. Eu faria uma casa que tivesse algo mais a ver comigo, tá? Vocês também, eu acredito. Porque tem uma diferença enorme entre ter uma casa bonita e uma casa com personalidade. A casa com personalidade, ela traz os hábitos dos moradores, as rotinas dos moradores, o gosto de cada um. Então é muito pessoal. Por isso que tu tem que saber o que tu vai colocar na tua casa, se realmente aquilo tu quer ficar anos com aquilo dali, né? Porque tu não vai fazer um projeto que vai ficar mês que vem eu já vou cansar disso daí e vou enjoar. Não é isso, né? É algo que é uma casa, que tu vai ter que ficar com ela por muito tempo, porque é um valor alto. Então tudo que tu coloca dentro da tua casa, tu tem que pensar antes se habitualmente tu utiliza, se na tua rotina ela vai funcionar, se é o gosto dos moradores, digamos um quarto. O teu filho vai ter um quarto. Tu vai pensar no jeito que ele gosta também, né? Não vai pegar uma foto e falar, eu quero igual esse daqui. E o gosto dele que fique de lado. Não, ainda mais criança, adolescente, eles gostam de colocar a personalidade deles naquele espaço. Então pensa bem antes de fazer os teus espaços, para te não ficar enjoando toda hora. 7. Escolher tudo de uma vez. Eu vou numa loja e vou escolher tudo o que eu quero na minha casa. Não, né? Não é bem assim. Isso é uma coisa que eu evito fazer, comprar tudo de uma vez. Até porque eu não teria dinheiro para comprar tudo de uma vez, né? Não teria. Eu não teria condições. Em casa é tudo feito assim, por etapa, para não sobrecarregar o cartão de crédito e não ficar com dívida. Então, começando por aí. E porque comprar tudo junto tem muita coisa que tu pode errar. E tu pode pegar e se arrepender de comprar aquilo dali depois.
Sofá, mesa, cadeira, tapete, luminária, quadros, objetos. Não compra tudo de uma vez só. Eu prefiro que a casa ela seja construída aos poucos, conforme a tua rotina, conforme tu vai utilizando ali, tu vai sentindo falta de alguma coisa. Aqui poderia ter uma iluminação melhor. E assim, ela está sempre em constante construção. Ela não precisa ser construída tudo de uma vez só. Ela pode ser morada, uma casa ela pode ser morada, ela pode ser testada, né? E a decoração, ela ir se adaptando conforme a tua rotina. Algumas das melhores peças que tu pode ter na tua casa é aquelas peças que tu foi numa viagem, um objeto que tu comprou numa viagem para ter aquela memória afetiva, ganhou de alguém, ou descobriu aquela coisa depois que tá morando ali, então aquele objeto guardado que tu viu, que aquilo ali vai ficar bonito. Então ela está em constante construção, assim como a gente está em constante evolução. Agora eu quero saber de ti, se algumas dessas coisas que eu falei para vocês, que eu falei para ti, tu ainda faria. Deixa aqui nos comentários e vamos abrir uma discussão. Vamos ver o que cada um gosta, o que cada um permaneceria, ou se concorda comigo. Vamos abrir discussões desses comentários, porque o canal tá meio parado, né? E tu deixa teu conteúdo, tua curtida aí, porque tem muitas visualizações e poucas curtidas. Me ajudem! O melhor projeto é para as pessoas que vivem naquela casa. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e que tu compartilhe para as tuas amigas, para os teus amigos que estão precisando, ou assim, tu foi na casa dele, não gostou de alguma coisa, manda esse vídeo. Quem sabe ali, vai dar uma cutucadinha naquele amigo, naquele parente, para melhorar a casa dele também. E se tu gosta desse tipo de conteúdo mais real, arquitetura real, arquitetura que é vivenciada, tu não deixa de deixar o teu like, te inscrever no canal, acionar o sininho, porque eu tenho muito vídeo bom e tu sabe. Um beijo, tchau!